Sou operário na obra do Pai Eterno. Eu faço parte desta família de amor. Minha missão é evangelizar. Nós estamos no ar para todo o Brasil com o programa Pai Eterno desta terça-feira. Hoje é dia 23 de outubro e eu te desejo um excelente dia. A gente começa falando sobre a construção do novo santuário, porque nossa equipe acompanhou a rotina de mais um operário da obra. É hora da gente conhecer um pouco mais do trabalho do João da Cruz. No campo de obras, ele exerce a função de armador. Estamos de volta aqui na obra da construção da nova casa do Pai Eterno em Trindade. Ao meu lado, mais um operário. O nome do senhor? É João da Cruz Souza. Seu João, quantos anos, seu João? Estou com 61 anos. O senhor vem da onde? Eu venho de Curitiba. E qual que é a sua função? É de ferreiro armador. Explica para quem está assistindo o nosso programa o que é seu papel aqui na obra. O meu papel aqui na obra é fazer a armação da ferragem. Então, aqui por exemplo, nós fizemos essa laje, aí então quer dizer que sendo na função de fazer, a gente faz viga, faz pilar, aí tudo isso é a função nossa, é armar. Aí então nós também faz corte e dobra, mas só que aqui nós não pegamos esses corte e dobra, nós pegamos já para armar. É um trabalho difícil? Assim, é difícil, mas no dia a dia a gente põe em prática, para nós não se torna difícil, porque a gente já tem a prática de fazer. Aí quer dizer que é um pouco pesado, mas faz parte da vida. E como é trabalhar numa edificação de uma obra como essa, uma igreja? Para mim é curioso assim, porque eu não tinha tido experiência por essa parte, mas estou achando bom e também não me assusta, porque eu já sou um operário que enfrentei várias obras pesadas, que nem, por exemplo, hidrelétrica. Eu já ajudei a fazer 4 hidrelétricas, aí então para mim aqui está uma maravilha, muito bom aqui. Seu João, prazer te conhecer. Força, é todo meu. Força aí no trabalho, tá? A gente faz uma pausa na reportagem para ir para o intervalo, mas é bem rapidinho. Na volta, você acompanha uma matéria especial feita na Polônia sobre a história de São João Paulo II. Até já! Somos testemunhas da missão da Igreja. Cada um de nós recebeu a graça segundo a medida do dom de Cristo. Nascemos para evangelizar. Nós somos o corpo de Cristo. E assim como Jesus, devemos levar a mensagem do Pai Eterno onde quer que seja. Em casa, no trabalho, na universidade, no palco, em todo lugar. Porque nós somos a luz do mundo. Estamos de volta com mais programa Pai Eterno nesta manhã de terça-feira. Obrigada por continuar comigo. E a gente vai ver agora a segunda reportagem especial sobre a história de São João Paulo II. Nós fomos até a Polônia, terra natal do santo, e conhecemos detalhes sobre a vida dele. Vamos acompanhar então a reportagem de hoje. A trajetória de vida de Karol Wojtyła até o pontificado foi marcada por muita fé, coragem e determinação. Isso foi essencial para sua canonização e popularidade até os dias de hoje. Nascido na pequena cidade de Wadowice, na Polônia, era o mais novo dos 3 filhos do casal Karol Wojtyła e Emília.
Não chegou a conhecer sua irmã Olga, que faleceu quando ele ainda não era nascido. Já de seu irmão Edmund, 14 anos mais velho, foi muito próximo. Ele era médico e acabou falecendo muito cedo após contrair a doença de um paciente no hospital. Esse fato deixou o futuro Papa muito abalado. Antes da morte do irmão, já tinha perdido sua mãe, que faleceu em abril de 1929, aos 45 anos. Depois das grandes perdas, continuou vivendo por um tempo com o pai em Wadowice, até que em 1938 decidiram se mudar para Cracóvia. Lá ele se matriculou na Universidade Jagiellônica e se dedicou ao estudo de outros idiomas. Na Cracóvia, Karol Wojtyła participou de diversos grupos teatrais. Ele tinha muita vontade de ser ator. Foi naquela época que o talento para as línguas aflorou, e ele aprendeu 12 idiomas diferentes, 9 dos quais ele usaria frequentemente durante o seu pontificado. Um ano depois de chegar a Cracóvia, em 1939, as forças de ocupação da Alemanha nazista fecharam a universidade após invadirem a Polônia. Era o início da Segunda Guerra Mundial. Para não ser deportado para a Alemanha, Karol conseguiu um emprego. Naquele período, trabalhou como operário numa pedreira e também numa indústria química. Em 1941, durante a guerra, seu pai morreu vítima de um ataque cardíaco. A partir dali, Karol se tornou o único sobrevivente da família. Tanto em Wadowice quanto na Cracóvia, ele conviveu com muitos judeus, povo perseguido durante a guerra. Muitos deles foram arrastados para a morte em Auschwitz, o campo de concentração onde milhares de vítimas morreram nas câmaras de gás. O local foi visitado por Karol Wojtyła muitas vezes enquanto vivia na Polônia, e em 1979 a visita foi feita já como Papa. Outro fato marcante em sua história foi a entrada numa sinagoga em Roma. Ele foi o primeiro pontífice a ter esse gesto. Apesar de tantas dores e dificuldades enfrentadas desde sua infância, a fé em Deus que aprendeu a ter desde pequeno nunca faltou. Foi após a morte de seu pai que ele começou a pensar seriamente na ideia do sacerdócio. Em outubro de 1942, aos 22 anos, ele procurou o Palácio Arcebispal da Cracóvia e logo começou a ter aulas em um seminário clandestino comandado pelo arcebispo da Cracóvia. Era o início de sua vida religiosa, que atingiria o ápice com o papado. No dia 1º de novembro de 1946, terminou os estudos e foi ordenado padre. Logo depois, foi estudar teologia em Roma, na Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino, onde conseguiu a sua licenciatura e o seu primeiro doutorado em teologia. Daí por diante foi professor, fez o segundo doutorado e assumiu funções como bispo auxiliar e cardeal. Até que em 1978, com a morte do Papa João Paulo I, o conclave o elegeu como novo pontífice. Com a nova missão, Karol Wojtyła escolheu o nome de João Paulo II em homenagem ao seu antecessor. E a tradicional fumaça branca informou a multidão reunida na Praça de São Pedro que um papa havia sido escolhido. Era o primeiro papa não italiano. Em sua história como pontífice ficou marcado o fato de ter sido um dos que mais viajaram. Foram 129 países visitados, encontros com os fiéis das mais diversas crenças. Além do polonês, sua língua materna, ele também sabia se expressar em italiano, francês, alemão, inglês, espanhol, português e alguns outros idiomas. No Brasil, esteve 4 vezes, visitou várias cidades e reuniu multidões. João Paulo II fez história por ter sido um grande defensor dos direitos humanos e mensageiro da fé e da paz. Trabalhou em prol do ecumenismo e tentou melhorar as relações entre o catolicismo e as outras religiões. Com seu carisma e influência, promoveu importantes mudanças políticas. Uma delas foi a queda do comunismo na Polônia. Em 1981,
um acontecimento preocupou o mundo. Durante uma celebração, o Papa foi vítima de um atentado. Era essa a roupa que o Papa João Paulo II usava no dia 13 de maio de 1981. Era festa de Nossa Senhora de Fátima. A celebração acontecia na Praça São Pedro, no Vaticano, e o Papa estava em pé no Papa Móvel, abençoando os peregrinos como ele costumava fazer. Naquele momento, ele foi atingido por 2 tiros que perfuraram diversos órgãos. A roupa ficou exatamente assim, completamente suja de sangue. A roupa está exposta no Santuário de São João Paulo II, na Cracóvia. Depois da recuperação, o pontífice atribuiu a Nossa Senhora de Fátima o grande milagre de ter escapado da morte. Meses depois, praticou um dos ensinamentos de Cristo e deixou mais um exemplo ao mundo quando decidiu visitar e perdoar na prisão o homem que havia atirado nele. Em agosto de 2002, voltou pela última vez à Polônia, sua terra natal. Celebrou missas para uma multidão na Cracóvia e, a caminho do aeroporto para voltar para Roma, sobrevoou de helicóptero Wadowice, cidade em que nasceu. Era a despedida. João Paulo teve o 3º maior pontificado, que começou em 16 de outubro de 1978 e só terminou em 2 de abril de 2005, com sua morte aos 84 anos no Vaticano. Ele sofria da doença de Parkinson. Devido ao legado, história e milagres reconhecidos, em 5 de julho de 2013, após o período usual de 5 anos, o Vaticano anunciou a sua santificação. Para o mundo, um professor cristão que foi fundamental na prática do bem para toda a humanidade. A humildade foi uma das grandes marcas da história de São João Paulo II. Ele também fazia grandes apelos pela paz e condenava as guerras. Na reportagem de amanhã, eu te mostro a casa onde ele viveu na cidade de Wadowice, na Polônia. Hoje, o local virou um museu. Obrigada pela sua companhia nesta manhã e um excelente dia para você. Fique com Deus. Tchau.